Todos, é muito bom estarmos na casa de Deus para aprendermos também alguma coisa a mais. Já temos ali a projeção, muito bem. Esse sermão ele é de uma série que nós estamos iniciando, e esse é o primeiro dessa série, uma série que eu julgo ser muito importante para a igreja nesses tempos. Talvez até em outros tempos já tivesse sido necessário, mas nunca é tarde. Tem como título Fogo Amigo. Quando a gente fala de fogo amigo, eu estava pregando numa outra igreja, daí as pessoas colocaram uma imagem assim, né, para divulgar o sermão. Aí colocaram uma fogueira assim, tá, o pessoal meio que acampando ao redor, né, fogo amigo, né. Só que daí eu disse, não é esse o sentido do fogo amigo. O sentido do fogo amigo é uma batalha. E nessa batalha, os exércitos, um lutando contra o outro, de repente se tenta atingir o inimigo, e nessa tentativa de se atingir o inimigo, eventualmente você pode atingir o amigo. Aí esse é o sentido de um fogo amigo. Nessa projeção nós temos ali a imagem de uma das visões de Ellen White. Alguns dizem que essa seja a primeira visão, mas não é essa aí. Essa não é a primeira visão de Ellen White. Apesar de que na primeira visão de Ellen White, ela estava olhando, ela não enxergava nada, de repente o anjo falou assim para ela, olha bem para cima. Ela olhou bem para cima, aí ela viu o povo do advento num caminho estreito, daí nesse aspecto lembra essa visão, mas não é essa visão necessariamente. Essa visão é mais à frente, quando aparece também o povo do advento indo, né, rumo a Canaã celestial, e ali no início da caminhada eles estão ali com carruagens e cheio de bagagens e tudo mais, mas o caminho começa a ficar mais estreito, e eles percebem que tem um abismo no lado, uma parede no outro, e eles percebem que o negócio está ficando perigoso, eles têm que abandonar as carruagens, aí vão só a cavalo, começa a ficar mais estreito, vamos deixar os cavalos. Mais estreito, vamos tirar o calçado. Mais estreito, vamos tirar a meia. Aí começam a segurar naquelas cordas, e mais lá na frente eles veem assim um campo muito bonito, daí eles têm que impulsionar assim para poder passar para aquele outro lado. Eles ficam pensando, quem será que está segurando? Será que está seguro essas cordas? E uma frase de Ellen White diz assim, justamente nessa visão: a cada mudança que havia, quando estava da carruagem, agora ficar sem carruagem, quando estava com cavalo, depois ficar sem cavalo, quando estava de calçado, daqui a pouco estava só de meia, daqui a pouco estava sem meia. Cada mudança, quanto mais o caminho ia ficando estreito, muitas pessoas ficavam pelo caminho. E essa é a história da nossa igreja. Eu estou na igreja há 42 anos. Mês que vem agora, dia 31 de janeiro, faz 43 anos que eu sou adventista. E eu já tenho visto, eu tenho certeza que muitos de vocês também, eu tenho visto assim, muitas dificuldades pelas quais a igreja tem passado. Às vezes quando a gente olha assim por cima, dá a impressão que a igreja está sempre tudo certinho e tal, né? Mas vez por outra a gente consegue ver exatamente o que está nessa imagem. A gente consegue ver pessoas se afastando. Alguns se afastam por uma linha mais parecida com a do mundo, começam a ficar muito próximos do mundo, e daqui a pouco não se percebe mais nenhuma diferença. Outros vão para um outro extremo. E muitas pessoas também abandonam esse caminho por uma linha mais extremista. Então, independente dos extremos, de conservador ou mais uma linha mais liberal, são extremos que essas pessoas vão ficando pelo caminho. Quando a gente estuda a história da igreja, e é muito importante a gente também conhecer a história da igreja adventista, a gente percebe que com o passar do tempo foram surgindo várias situações, movimentos e questões que muitas pessoas foram ficando pelo caminho. Algumas, como eu falei, seguindo uma linha mais liberal, outros uma linha mais extrema assim, por rigor, por exagero, por fanatismo. Os dois lados, extremos, sempre problemáticos. Se nós olhássemos, se pudéssemos ter o privilégio, quem sabe, de a gente ver assim Noé, ou um dos personagens ali do Antigo Testamento, ressuscitados, será que eles seriam adventistas?
De certeza não seriam. Mas não seriam mesmo. Por quê? Porque a verdade que eles conheciam naquele tempo, a verdade presente para eles, era diferente da nossa. E quando a gente vai para o Novo Testamento, de igual forma, às vezes a gente podia pensar assim, não, mas aí se João, se algum outro dos discípulos, né, ressuscitasse, ele viria direto para a igreja adventista. Não, não viria. Existe um crescente. E essas pessoas tinham uma verdade presente lá naquele tempo. É como aquela história do elefante e daqueles cegos que estavam cada qual apalpando uma parte, um colocava as mãos ali na orelha e dizia, o elefante, pelo que eu estou sentindo aqui, ele parece um bicho assim, bem molão assim, com a mão na orelha, né? O outro com a mão na tromba dizia, não, parece que é uma cobra, uma coisa forte, né? O outro dizia, não, parece uma parede, né? Encostando assim no corpo, né? O outro segurando nas pernas e dizia, não, parece colunas aqui. Mas se fosse apenas um deles e ele tivesse cada vez outro lá no rabinho, não, parece um espanador. Aí daqui a pouco aquele que está no espanador coloca a mão na coluna, né, nas pernas, e diz, de fato tem umas colunas também, tem uma parede também, tem um negócio aqui meio mole aqui, a orelha, tem uma tromba também. Quer dizer, com o passar do tempo a pessoa vai conseguindo compreender melhor as nuances da verdade. E esses povos do passado, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, aqui uma representação de Lutero. Lutero também, se ele ressuscitasse, nem luterano ele seria, porque a igreja luterana está muito diferente do que quando ele começou lá na linha, né, do luteranismo. Mas se nós também tivéssemos uma ressurreição dos nossos pioneiros, eles também iriam se assustar bastante com a nossa igreja. E quando eu digo assim que iriam se assustar, eu não estou dizendo no aspecto, apesar de que também no aspecto negativo, mas não é necessariamente nesse aspecto. Por quê? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Se Noé ressuscitasse, ele que só tinha aquela mensagem para as pessoas entrarem lá na arca, para poderem se salvar, aquela era a verdade presente que ele tinha. E assim, em cada fase, existe ali verdades presentes para aquele momento presente. E nós também estamos nessa fase. Algumas pessoas podem às vezes dizer assim, não, mas hoje nós vivemos uma nova teologia. Eu quero viver a teologia dos pioneiros da igreja adventista. Eles não sabem o que estão falando. Porque quando a gente olha para a nossa igreja, para a doutrina que fundamenta a nossa igreja, Daniel capítulo 8, versículos 12 a 14, verso 12, diz lá que a verdade foi lançada por terra. Verso 13 é perguntado, então, mas até quando? Verso 14, até 2.300 tardes e manhãs. A verdade seria restaurada a partir de 1844. Quando a gente fala a partir de 1844, vocês talvez, ou algumas pessoas talvez possam imaginar assim, ali eles já acreditavam em todas as doutrinas que nós cremos hoje em dia, em todas as crenças. Porque a verdade foi restaurada a partir de 1844. Então eles criam exatamente como nós cremos hoje em todos os aspectos. Não. Ali tinha um misto de pessoas de todas as religiões, denominações que existiam na época. Metodista, anglicano, católico, batista, presbiteriano, luterano. Era o que tinha naquele tempo. Um não acreditava na Trindade. Vários deles, inclusive. Outros tinham outras crenças. E a igreja surge para restaurar essa verdade. E cada qual com as suas crenças diferentes. Mas havia uma crença que unia todo aquele grupo. Que era a crença na volta de Jesus. A única crença que unia todo aquele grupo era a crença na volta de Jesus. Aí depois, com o passar do tempo, com o estudo da palavra de Deus, eles foram consolidando as demais doutrinas que nós temos hoje em dia. Então, quando alguém diz assim, eu queria ter a doutrina dos pioneiros, ele não sabe o que está falando. Porque de repente ele vai ter que desacreditar na Trindade. Daqui a pouco eu vou falar sobre outras crenças que eles tinham naquele tempo que nós jamais aceitaríamos.
Existem algumas histórias da Bíblia, eu coloquei 3 aqui, nós só vamos ler uma delas. Mas aqui é onde fala ali da rebelião de Datã, Abirã, Coré, depende da tradução, pode às vezes ter um nome um pouco diferente. Aos nossos olhos hoje em dia, imagine você, se você estivesse num grupo religioso, num povo, num suposto povo de Deus, em que os líderes eram Moisés, Miriam, sua irmã, e Arão, seu irmão. A família. Aí quem sabe os demais ali podiam olhar assim, negócio meio estranho, né? A família. É o irmão, é a irmã, quer dizer, é só a cúpula ali, né? Alguns poderiam olhar assim com os nossos olhos hoje em dia. Isso seria até imoral hoje em dia, né? Se fosse alguma coisa assim nesse aspecto. Mas naquele tempo, e eu acho fantástico isso, porque Deus permite coisas que aconteçam no seu povo para fazer certos sentimentos que estão assim lá no fundo do nosso coração, eles aflorarem. Sentimentos negativos, que se tudo fosse perfeito, se eles tivessem feito, quem sabe naquele tempo já uma espécie de uma democracia, onde eles fossem escolher ali alguma coisa assim, né? Aí quem sabe as pessoas ficariam um pouco mais satisfeitas, quem sabe, mas Deus não escolheu assim. Deus disse, não, é Arão, Arão vai ser o porta-voz, você vai ser como se fosse Deus para ele, e vai falar para ele vai falar lá com o faraó e tal. Nós hoje poderíamos ficar assim meio, né? E naquele tempo também as pessoas ficaram assim. E eles pensavam, só eles que são santos, o povo também não é santo? O povo também não, Deus não pode falar conosco também? Que negócio é esse? Quem foi que escolheu afinal? Quem que escolheu Arão? Que negócio é esse? Nossa, só a cúpula familiar? Nossa, essa história está mal contada. Bom, então cada um pega lá o seu incensário e tal. Bom, o resultado. O deserto, lá o chão se abriu e os rebeldes foram devorados, vivos. Imagina a cena, negócio terrível. E a família foi junto. Às vezes alguém decide e leva a família para o buraco, literalmente para o buraco. Um outro episódio, esse eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Está lá o texto, 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13. Aqui contando o episódio de Saul. Samuel tinha dito para Saul, você me aguarda lá, até tal momento. Eu vou fazer o sacrifício, depois você vai lá fazer a guerra contra os filisteus. Primeiro Samuel, capítulo 13, versículos 8 em diante. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Quer dizer, o povo começou a ir embora. Aí Saul ficou meio preocupado. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, conforme a gente tinha marcado, não veio, né, conforme a gente marcou, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim, em Gilgal e tal. Aí ele pegou e fez loucura. O prazo era de 7 dias. Por que Samuel não foi no primeiro dia? Tinha um prazo, né? Entre tal dia até tal dia eu vou chegar lá. Os dias foram se passando, o povo foi desanimando. E o povo começou a ir embora. Aí quando Saul viu que o povo estava indo embora, ele disse, não, eu não posso ficar aqui sozinho aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que
Tem que fazer alguma coisa por minha própria conta. Aí ele tomou lá e disse, não, traz aqui, eu vou fazer o sacrifício. E fez o sacrifício. Isso acontece na igreja também. Quantas vezes a gente não quer esperar Deus conduzir? De repente a gente imagina uma coisa, não, mas tal coisa não pode ser assim. Deus não está guiando o seu povo, porque senão tal coisa não iria acontecer. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu lembro até, um tempo atrás, o pessoal publicou uma Bíblia White. Seria até interessante, né, se a casa publicadora tivesse publicado. E daí, de repente, alguém manda lá um WhatsApp, né, lá para a casa publicadora e pergunta, por que você não publica uma Bíblia com comentário da Ellen White? Daí eles dizem, não, mas nem estamos nesses planos de fazer isso. É mesmo? É bom eu saber. Então nós vamos fazer por conta. As mesmas pessoas que às vezes dizem assim, nós cremos muito em Ellen White, a gente crê tanto em Ellen White que a gente quer uma Bíblia de Ellen White. Mas espera um pouquinho, o que Ellen White falou sobre quem vai produzir material para ela? Ellen White deixou em testamento, dizendo assim, existe uma comissão, que são os depositários dos escritos de Ellen White, e eles são responsáveis pela publicação de todo e qualquer livro de Ellen White. Mas aí algumas pessoas olharam assim, não, Ellen White falou isso, mas a igreja já passou da hora de publicar alguma coisa assim. Nós vamos fazer por conta. Veja que interessante. Isso é um exemplo, mas tem várias outras situações. Talvez até aqui na igreja local aconteçam coisas semelhantes. As pessoas querem passar na frente da guia divina. Deus está conduzindo o povo, mas tem horas que a pessoa pensa assim, não, mas Saul, no caso de Saul, né? Samuel disse que viria aqui até hoje. O povo já está indo embora, já está vazando. Vou ter que fazer alguma coisa, não vou ficar aqui sozinho. E é incrível que Samuel chega logo depois. O que foi que tu fez? Como eu falei, Samuel poderia ter chegado ali no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até no sétimo dia mesmo. Mas ele deixou para a última hora. Por que para a última hora? Porque quando deixa ali para a última hora, para aquele último momento, aquele nosso sentimento que está lá, aquela rebelião que está lá no fundo, escondidinha debaixo da pedra do coração, ela bota as asinhas para fora. Não, mas espera aí, a igreja decidiu tal coisa? Como é que é? Não, mas vamos ter que fazer alguma coisa. Deus está conduzindo? Não, mas nós temos a nossa parte para fazer. Vamos tomar uma medida nossa aqui. Eu sempre lembro desses textos, da rebelião, Datã, Abiram, Coré. Lembro desse episódio de modo muito especial aqui de Saul, em relação a não ter esperado ali a Samuel. Mas tem um outro episódio também que eu gosto de associar. Assim, na Bíblia tem muitos episódios que poderíamos encaixar. Esse é um deles. Então o pastor esses tempos pregou aqui sobre isso, né? Quando Uzá, cheio de boas intenções, né, para não ver a arca cair no chão, se espedaçar, a lei rolar pelo chão. Imagina que terrível seria. Não, eu vou segurar. Mas o vou segurar estava contrariando o assim diz o Senhor. Por que Deus deixou os bois tropeçarem? Pela mesma razão que foi lá no último momento que Samuel chegou. Muitas vezes a gente olha assim, né, dá a impressão assim, por que Deus não aparece para mostrar para os ateus que ele existe, né, para acabar com isso, né, para ninguém ter desculpa, né? Não, Deus faz questão de não aparecer. Esse é um propósito divino. Se Deus aparecesse, para que fé? Não precisaria ter fé. Quando a gente olha, por exemplo, para a história estou fazendo o ano bíblico lá com os filhos, e até na lição dos juvenis a gente está vendo essa questão lá do nascimento lá de Jesus. E Maria, quando recebe a mensagem lá do anjo que iria ser a mãe do Salvador, a mãe do Messias,
Logo depois, ela vai lá para a casa de Isabel. E lá ela fica um tempo lá. E quando ela volta barriguda. Aí as pessoas dizem, poxa vida, que feio. Maria já prometida para José, vai viajar e volta grávida. Nossa, que baixaria. Que feia. Por que ela foi para lá? Por que não ficou ali para ninguém ter dúvidas, né? Não, tá. Foi José, né? Não, ela nem perto dele estava, né? Quer dizer, por isso que depois os judeus eles acusavam, eles, nós sabemos que é o nosso pai, Abraão, mas tu, né, bastardo, tal. As coisas de Deus são assim. Deus permite que certas coisas aconteçam para que lá debaixo da pedrinha possam sair as asinhas da rebelião no nosso coração. Mas tal coisa acontecendo na igreja? Não, isso não tem condições. Cadê Deus que está conduzindo esse povo? Não pode ser verdade isso. Deus não pode estar conduzindo o povo, está fazendo tal coisa. Deus vai permitindo essas coisas, justamente para que você revele o que é que está lá nas profundezas. Olha alguns textos aqui de Ellen White. Eu vou ler por aqui que fica mais fácil para mim. Quando homens se levantam pretendendo ter uma mensagem de Deus, mas em vez de combaterem contra os principados e potestades e os príncipes das trevas desse mundo, eles formam um falso esquadrão, um falso exército, né? Uma falsa companhia ali de militar, né? Virando as armas de guerra contra a igreja militante. Tende medo deles. Não possuem as credenciais divinas. Não possuem as credenciais divinas. Eles não têm o crachá de mensageiros de Deus. Se em vez de combater o mundo lá fora, em vez de pregar o evangelho, em vez de converter pessoas, eles estão virando as armas para a igreja. Olha lá o pastor lá, comendo carne. Olha lá não sei quem, fazendo não sei o quê. Aquele lá, adultério. Quando está virando as armas para a igreja, em vez de apontar as armas para o mundo, para converter as pessoas, tende medo deles. Eles estão aí, mas não são dos nossos. Não possuem as credenciais divinas. Deus não lhes deu tal responsabilidade no trabalho. Olha só. Não, meu trabalho aqui é purificar a igreja, porque isso está errado. Não pode ser, isso é um absurdo. Eles desejam derrubar aquilo que Deus deseja restaurar pela mensagem de Laodiceia. Quando a gente olha para o passado, não, porque hoje nós estamos numa nova teologia e tal, né? Nós temos que voltar para a teologia dos pioneiros, é mesmo? Guardar o domingo? Comer carne de porco? Ou quando começar a guardar o sábado de 6 horas a 6 horas, 18 horas a 18 horas? Não acreditar na Trindade? Acreditar na porta fechada? O que é a doutrina da porta fechada? Eles, quando o início do movimento, eles acreditavam que a porta da graça já tinha se fechado, porque Jesus já ia voltar em 1844. Não veio? Pode ser que seja daqui a pouco, né? Estardar, aguarda, tal, né? Mas nem adianta mais pregar para o mundo, o povo aí já teve a sua oportunidade. Mas eles começaram a perceber que não. E tiveram que voltar atrás de um monte de questões. O povo fumava, bebia. Eles não tinham luz sobre a questão alimentar. Comiam carne de porco. Essa era a doutrina dos pioneiros. Que alguns às vezes diziam assim, eu quero voltar, porque essa nova teologia é um absurdo. Nós queremos as doutrinas dos pioneiros. Mas em que ponto? E lembrando que a luz da aurora, a verdade ali é como a luz da aurora, é como o amanhecer, cada vez vai se tornando mais claro, até se tornar dia perfeito. Existe um episódio que eu acho muito interessante, que está relacionado à questão da carne do porco. Havia naquele tempo
um irmão que estava pregando, dizendo, olha, a igreja não tinha luz sobre esse assunto. E ele falou assim, falava para a igreja, olha, nós não podemos comer carne de porco, está escrito na Bíblia, está errado. Quem come carne de porco, isso aí não está do lado de Deus, isso é coisa de abominação e tal, né? O que Ellen White falou para ele? Não se assustem, por favor. É só a gente ler um pouquinho que a gente vai compreender o que ele está falando. Olha só, a igreja não tinha luz sobre essa questão da carne de porco. Todo mundo comia carne de porco. E o cara estava certo. Só que ele estava agindo de uma forma que Ellen White disse, do jeito que tu está fazendo está errado. Vi que suas ideias, Ellen White falando para esse irmão, sobre a carne de porco, não seriam prejudiciais se vocês as retivessem para si mesmos. Mas, em seu julgamento e opinião, os irmãos têm feito dessa questão uma prova. Uma prova quer dizer assim, né? Se é fiel, aí não come carne de porco. Se é infiel, aí come carne de porco. Aí ele, de certa forma, ele estava certo, né? Porque é bíblico. A carne de porco não é para nós. Mas a igreja, naquele momento, não tinha essa luz. Ellen White repreendeu ele. E ele estava certo. Mas estava errado na forma de fazer. Mesmo que você tenha a verdade, se você não trazer, não conduzir da forma correta, está errado. Se ele retivesse para si mesmo, não teria problema. Mas em seu julgamento e opinião, os irmãos têm feito dessa questão uma prova. E seus atos têm demonstrado o que vocês creem sobre isso. Se Deus achar por bem que seu povo se abstenha da carne de porco, Ele, Deus, os convencerá a respeito. Ele, Deus, está tão disposto a mostrar o dever a seus filhos sinceros, como também a indivíduos sobre quem o Senhor não confiou as responsabilidades da obra. Ellen White falou, olha, se for da vontade de Deus, Deus vai mostrar que a igreja tem que cuidar com isso. Enquanto isso, guarda para você. Porque a forma como você está fazendo e colocando esse aspecto como se fosse uma questão de prova, está errado. E o texto continua. Se for dever da igreja abster-se da carne de porco, Deus o revelará a mais do que 2 ou 3 pessoas. Ele, Deus, ensinará à igreja o seu dever. E foi isso que aconteceu. Deus conduziu a sua igreja de acordo com essa forma. Não sei se vocês se lembram, mas teve uma ocasião em que teve lá no Chile, os mineiros ficaram soterrados de um bom tempo e tal, até era chamado o acampamento Esperança, que estava lá em cima. Quando eles saíram de lá, eles tiveram que ficar um bom tempo em todas umas barracas, os negócios tudo bem fechadinho. Por quê? Porque eles estavam acostumados com a escuridão. Mesmo tendo lanternas e tal, mas eles não podiam ser levados diretamente para a luz do dia. Então foi assim algo gradual, eles iam abrindo a iluminação bem devagarinho, com o passar dos dias, até conseguir sair e ver a família. Eles estavam ali próximos, quem sabe só uma cortina ali, uma tenda. Mas eles não tinham condições de ir diretamente para a luz. Isso aconteceu desde a reforma e também na igreja adventista. Não poderia assim, a hora que surgiu 1844, as doutrinas são essas. Não é assim. Eu gostaria que fosse assim. Mas não é assim, não foi assim. E não é ainda assim. Nós ainda estamos em processo. Por isso que a igreja adventista, lá no Nisso Cremos, a igreja sempre teve uma resistência muito grande em criar ali um credo. O que é um credo? Um credo é uma lista de doutrinas, uma lista de crenças. A igreja adventista sempre foi resistente a formar um credo. Por quê? Porque o nosso credo é a Bíblia. Ellen White sempre afirmou. E essa afirmação é da igreja ainda hoje. O nosso credo está aqui, é a Bíblia. É aquilo que Deus mostrar pela Bíblia. A gente não vai morrer de amor por nenhuma crença do passado. Porque quem acredita em crença do passado é a tradição. E Jesus foi muito contra a tradição quando ela é contrária ao assim diz o Senhor. Isso aqui é o nosso credo. Deus está guiando o seu povo, não uns poucos e separados indivíduos aqui e acolá, um crendo de uma forma e outro diversamente. Os anjos de Deus estão fazendo a obra que lhes foi designada para conduzir a igreja.
O terceiro anjo está conduzindo e purificando um povo, o qual se moverá em união com ele. Alguns afobados, né, assim como Saul, né, em vez de esperar o tempo conforme Deus tinha dito, conforme ele tinha marcado lá para Samuel, não, já vou fazer o sacrifício agora. Alguns fazem assim também em relação à igreja, querem às vezes ir na frente e quer ser mais importante com a liderança da igreja, e dizer, não, essa liderança aí que come carne aí, não dá nem para confiar nesse povo. Alguns vão adiante dos anjos que estão dirigindo o povo, mas acabam tendo de rever cada passo e timidamente não seguir mais rápido do que os anjos dirigem. Vi que os anjos de Deus não levariam seu povo mais depressa do que pudessem compreender e agir segundo as importantes verdades que lhes são comunicadas. Mas alguns espíritos inquietos não fazem mais do que a metade do seu trabalho. À medida que o anjo os conduz, anseiam por algo novo e apressam-se sem a divina guia, causando assim confusão e discórdia nas fileiras. Eles não falam nem agem em harmonia com a igreja. Não falam e nem agem em harmonia com a igreja. Aí tu vai conversar com alguns, isso hoje em dia. Não, nós cremos igual como está no Nisso Cremos. Daí eu peguei o Nisso Cremos, é mesmo. Aqui fala assim sobre a humanidade de Cristo. Você acredita assim? Não, é meio diferente, é porque a igreja apostatou. Ellen White diz que nós temos que ir pela Bíblia. É assim que você acredita? Não, é porque Ellen White é igual à Bíblia, então nós vamos por Ellen White. Não. Quer dizer, eu peguei ali aproximadamente sete crenças diferentes. Mas se você vai, não, jura de pé junto que é a mesma coisa. Se você não conhece, você acha que é mesmo. Eles são fiéis, eles cuidam com alimentação, eles cuidam com não sei o quê. Não deve ser mesmo. Vi que vocês têm que adotar, sem demora, uma atitude que estejam dispostos a ser conduzidos, em vez de pretenderem guiar. Ou Satanás se aproveitará e os guiará a seu modo, segundo o seu conselho. Alguns olham para as ideias fixas dos irmãos e os consideram prova de humildade. Não, mas eles são tão fixos, né? Eles acreditam que tem que ser assim mesmo. Isso aí eles são, parece que, muito fiéis, né? Eles estão enganados. Vocês estão fazendo uma obra da qual haverão de arrepender-se. Os 3 episódios aqui que a gente comentou. Deus não esqueceu o seu povo, escolhendo um homem isolado aqui e outro ali, como os únicos dignos de que lhes confia a verdade. Não dá a um homem luz contrária. Não dá a um homem luz contrária. Volta lá para Daniel. Capítulo 8, versículos 12 a 14. Deus estabeleceu um povo para restaurar a verdade. Essa é a profecia. A origem da nossa igreja está ali. Não, mas agora já não é mais assim. Agora esse povo já não tem mais a verdade. Mas pera um pouquinho. Você não acredita então na igreja remanescente? Não, eu acredito. A igreja é essa mesmo, mas a liderança hoje se corrompeu e tal. Então a profecia era só para o início, só para 1844. Para hoje em dia, a profecia falhou, porque diz lá que a verdade seria restaurada. Não dá a um homem luz contrária à estabelecida fé do corpo de crentes. Em toda a reforma, surgiram homens pretendendo isso. Paulo advertiu a igreja de seu tempo: dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ninguém confia em si mesmo. Mas eu sou tão inteligente, eu estudo tanto, eu estou fazendo jejum, eu estou fazendo isso, aquilo. Deus me revelou. Como se Deus lhe houvesse conferido luz especial acima de seus irmãos. Cristo é representado como habitando em seu povo. E os crentes como edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito.
O grande problema é justamente essas pessoas muitas vezes, e pode ser qualquer um de nós. A gente olhar assim para a igreja, ver os problemas, ver o tempo passando e o Samuel não vem, ver a liderança e vai lá tudo irmãos, é Moisés, é Arão, é Miriam, e a gente começa a, será mesmo? Será que é assim? Será que Deus está conduzindo o seu povo? Eu vejo problemas na igreja, será que Deus está conduzindo o seu povo? Quando a gente perde essa fé, que Deus realmente esteja ali guiando o seu povo, aí a gente embarca em qualquer lugar, em qualquer direção. Assim como Saul lá em relação a Samuel e tantos outros, né? Deus está guiando um povo do mundo para exaltar da plataforma da verdade eterna, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Disciplinará e habilitará seu povo. Eles não estarão em divergência, um querendo uma coisa e outro tendo fé e opiniões inteiramente opostas e movendo-se cada qual independentemente do conjunto. Pela diversidade dos dons e governos que ele pôs em sua igreja, todos alcançarão a unidade de fé. Se alguém forma seu próprio conceito no tocante à verdade bíblica, não, eu creio assim. A igreja crê desse jeito, mas isso aqui eu acho que está errado, isso aqui, eu creio diferente. Sem atender à opinião de seus irmãos e justifica seu procedimento alegando que tem o direito de pensar livremente, impondo suas ideias, então aos outros. Aí, primeiro começa dizendo assim, eu posso acreditar diferente, eu tenho liberdade de pensar diferente. Primeiro passo. Depois começa a dizer, se a igreja não pensa igual a mim, é porque apostatou. Os pastores, eles sabem que eu estou certo, só que eles não seguem porque, são mantidos pela organização e tal, né? Como poderá, então, cumprir ali a oração de Cristo pela unidade, né? E se outro e outro ainda se levantam, cada qual afirmando o seu direito de crer e falar, o que lhe aprouver, sem atentar para a fé comum, onde estará aquela concórdia que existia entre Cristo e seu Pai, e para cuja existência entre seus irmãos Cristo orou? Tão somente Deus e o céu são infalíveis. Quem acha que nunca terá de abandonar uma opinião formada e nunca terá ocasião de mudar de critério, será decepcionado. Esse outro texto, ele apresenta mais um aspecto importante. Quando a pessoa tiver um pensamento assim, eu acho que pelo estudo da palavra de Deus, que tal coisa é o certo. Beleza. Leve para os irmãos de experiência. Se eles entenderem que isso ali é válido, beleza. Mas se eles olharem assim e dizerem, não, irmão, isso não tem muita relevância para nós agora não. Que seja abandonado. E aí? Será que a pessoa vai realmente abandonar esse pensamento? Vai ter esse espírito humilde, pronto para aprender? Esse é o problema. É tirar Deus da direção. Não, Deus não está conduzindo. Então, e quero finalizar com um texto de Ellen White aqui, esse último texto, né? Onde ela disse aqui, cobro o ânimo e sinto-me abençoada ao reconhecer que o Deus de Israel ainda está guiando o seu povo e continuará com eles até o fim. Quando a gente volta lá para aquela imagem inicial, o povo do advento, naquele caminho, cada mudança, muitos iam ficando para trás. Aí Ellen White perguntou assim, onde estão aqueles, que a cada mudança iam ficando para trás? Que Deus nos ajude, que nós possamos estarmos bem firmados no nosso credo. Assim diz o Senhor. E deixar Deus conduzir o seu povo e sermos também conduzidos juntamente com eles. Deus abençoe a cada um de nós possamos, ó Deus, estarmos sempre firmes em Deus. Amém.